Salve, salve família, tudo bom? Olha só, já vou avisar pra vocês do começo desse vídeo aqui que se vocês estiverem ouvindo um miado é do meu gato que tá ali miando, não sei porquê, não me pergunte porquê, mas enfim, esse barulho de fundo aí, esse efeito sonoro, se vocês ouvirem, é por causa dele, ok? Também tá passando alguns carros ali na rua ali, mas eu acho que esse aí não vai mostrar não. É o seguinte, esse vídeo aqui é pra responder um questionamento, né, que muita gente me faz. Eu achei interessante também aproveitar a oportunidade que a gente está fazendo esses vídeos aqui para contar um pouco melhor sobre isso. Bom, para quem não sabe, o nome do nosso canal aqui é Filtro do Universo. E muita gente sempre me perguntou o porquê. Bom, tem uma explicação bem lógica para isso, na verdade. Mas eu queria contar um pouquinho também de como que eu comecei aqui na internet, como eu comecei os vídeos. Porque eu nem comecei aqui nesse canal inicialmente. Eu comecei de uma outra forma. Basicamente, ali por meados de 2023, né, começo de 2023, eu tive uma ideia. Na verdade, eu sempre gostei muito, né, de fazer vídeos para internet e tal, sempre achei muito interessante essa parada. Inclusive, eu sou designer, né, e eu também trabalho com parada de edição de vídeos, né. Os vídeos que eu faço aqui, galera, obviamente eles são uma coisa que eu faço porque eu gosto muito, mas eu também fiz faculdade e tudo, pá, numa área semelhante, mas tanto que o formato dos vídeos aqui eu fazia de uma forma, fui mudando para sempre buscar evoluir. Hoje em dia eu tenho um trampo voltado para os vídeos mesmo. Mas enfim, em meados ali de 2023, eu me reuni assim com meu irmão, meu primo, né? Um primo meu, e a gente teve uma ideia de fazer vídeos para internet sobre curiosidades do mundo. Só que no início a gente não aparecia. E, inclusive o nome da conta também era diferente. A conta chamava Desafatos. Que, pensando bem, não é um nome tão legal assim, não é um nome tão bom. Mas era esse nome da conta, a gente chegou nesse consenso, porque a gente não chegava em consenso nenhum entre os três do nome. No final ficou esse nome mesmo. E a gente fez alguns vídeos ali inicialmente, né? Porque a gente estava fazendo para testar algumas coisas, a gente fazia os vídeos. E a gente não aparecia, era só a nossa voz. E o que acontece? No começo, a nossa intenção era fazer desse jeito mesmo, vídeo narrado com as edições aparecendo. Mas também porque a gente tinha um pouco de vergonha, né? Quem sabe no futuro a gente não aparecia. O que acabou acontecendo foi o seguinte: acabou que os meninos, né, o meu irmão e o meu primo, eles acabaram, né, não dando prosseguimento junto comigo. Eu acabei dando uma bela desanimada. E a minha namorada na época sempre me incentivou muito a continuar, porque ela achava muito legal e tal. E inclusive ela me incentivou muito a começar. Hoje eu não estou mais com ela, né? Mas na época ela me incentivava muito e eu sou muito grata a ela. E o que acontece? Ficou um tempo parado, de vez em quando fazia um vídeo, de vez em quando parava, enfim, e voltava. E aí depois de um tempo ela começou a me ajudar com os vídeos, né? Começou a narrar também. Só que depois ficou por mim mesmo, porque ela tinha as coisas dela para fazer e tal. E ficou um tempo parado. Aí eu decidi, pô, vou mudar o formato um pouco e vou tentar fazer um pouco mais a minha cara, né? Já que eu tô sozinho nessa, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer para valer. Aí no TikTok eu até troquei de conta e hoje a conta no TikTok ela tem cerca de deve estar com 25k de seguidores lá. E eu fazia só pro TikTok e o Instagram fiquei um bom tempo sem upar, depois comecei a upar no Instagram. O Kawaii também eu comecei a upar, mas parei. Depois eu voltei a upar pro Kawaii, inclusive o Kawaii tá até parado, tem que upar lá. Só que aí eu resolvi trocar o nome para Filtro do Universo, porque, para quem não conhece, Filtro do Universo é uma teoria sobre o grande filtro do universo, que inclusive tem até um vídeo aqui no canal. Se você dar uma pesquisadinha aqui no canal, você vai achar, inclusive é a teoria do grande filtro. Eu não vou explicar muito nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar um pouco longa a explicação, mas resumidamente uma teoria que fala sobre a extinção em massa das pessoas, o quanto tempo a gente vai ficar por aqui, o que acontece. Enfim, eu acho isso muito interessante, essa teoria do grande filtro. Mas também porque, além de ser talvez a minha teoria favorita, provavelmente a minha teoria do universo favorita é essa teoria do grande filtro, e também eu sempre fui um cara que gostava muito de saber o porquê das coisas, e, tipo, porquê, como funcionam as coisas, como funciona aquilo, porquê de cada coisa acontecer, eu sempre fui muito curioso. Então sempre fui muito voltado para esses vídeos de curiosidades, é uma coisa que me ajudava, eu me sinto um pouco mais inteligente pesquisando sobre isso, porque eu acho interessante. Às vezes são assuntos bobos, mas eu acho muito interessante fazer. Inclusive, eu criei uma regra para mim mesmo, que eu só faço vídeo sobre algo que eu acho interessante. Se eu não gosto daquele tema, ou se eu não tenho interesse em fazer sobre aquele vídeo ali, ou eu adio o tema para um momento que eu tenho interesse, ou eu simplesmente não faço. Porque sempre foi uma parada que eu queria fazer com gosto mesmo, não fazer de qualquer maneira.
Então todos os temas que eu faço aqui são coisas que, pô, eu olhei e falei, pô, isso aqui é interessante, podia fazer um vídeo sobre isso. Ou então que eu resolvi dar umas pesquisadas, estudadas e resolvi fazer o vídeo. Obviamente, galera, alguns temas eu tenho que ficar estudando sobre para não falar qualquer bosta também. Não vou mentir para vocês, eu já errei em alguns momentos, inclusive já até pedi desculpas, já consertei alguns vídeos. Alguns vídeos já foram excluídos por conta de erros que eu falei ali que eu não deixei passar e não percebi. Mas enfim. E aí eu resolvi colocar o nome de filtro do universo, porque além de ser a teoria que eu gostava muito, eu sempre gostei muito de explicações sobre coisas científicas, mas também curiosidades no geral. Eu também vi que é uma coisa que uma terapeuta minha, a minha psicóloga falou uma vez, que da minha mente, eu sou uma pessoa muito curiosa. Só que eu sou uma pessoa, galera, muito mental, muito mental, e eu tenho uma dificuldade muito grande às vezes de expressar as coisas. E minha cabeça, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não é me gabando, mas eu sou uma pessoa muito criativa. Eu gosto de, no dia a dia, porque me conhece, sabe? Eu tenho muitas ideias, mesmo ideias malucas, o tempo todo eu fico martelando coisas, ideias de como funciona, como fazer, coisas legais, como é as coisas, enfim. Aí isso tudo é como eu pensei, pô, eu quero filtrar essas ideias, essas coisas curiosas que eu tenho, essas informações que eu gosto de obter em vídeos. Então eu vou filtrar elas, porque o universo é muito grande, tem muita coisa no universo. Então vamos filtrar no universo. Daí veio o nome filtro do universo, para poder filtrar todas as aleatoriedades que existem por aí. Então esse foi um conceito. E foi aí que eu resolvi fazer os vídeos, né? E comecei. Aí eu postei, aí eu tinha a conta já no TikTok e no Instagram, só que eu não tinha no YouTube. Aí eu pensei, pô, vou criar a conta no YouTube. Vocês viram que teve um pause aí, porque olha pra você ver, um extra aqui. Eu esqueci minha panela ligada no fogo. Tive que ir lá desligar porque o meu arroz estava começando a queimar. Olha pra você ver as ideias. Enfim, brincadeiras à parte, continuando aqui. Aí eu resolvi criar a primeira conta aqui no YouTube. Que eu, com o mesmo nome também, Filho do Universo. E aí eu aí eu falei assim, pô, esses vídeos começaram a ir bem no TikTok, comigo aparecendo, né? E eu pensei, poxa, vou tentar postar no YouTube pra ver qual é. Postei o primeiro vídeo no YouTube, o primeiro vídeo com 0 inscritos, só soltei e aí postei, acho que era postei já tarde da noite e fui deitar. Quando eu acordei no dia seguinte, tava acho que com 8.000 visualizações, eu pensei, caraca, por que eu não tava postando aqui antes? Porque 8.000 views é muita coisa, gente. Pô, então eu pensei, pô, vou tentar upando. Então eu comecei a upar os vídeos que estavam lá pro YouTube. Começou a dar bastante view. Um vídeo ia melhor, outro vídeo ia pior, mas começou a dar bastante view. E eu falei, pô, a partir de hoje, todo vídeo que eu vou fazendo, eu vou postar no YouTube. E começou a crescer muito até o ponto que tá hoje. Então, a partir daí, se você for lá nos shorts, você vai ver que os vídeos antigos ainda têm muitas visualizações e os vídeos atuais têm aumentado cada vez mais. Então, cara, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Porque, tipo assim, apesar, tipo assim, de eu não ter tantos inscritos quanto os caras que estão lá no topo, que são os mais conhecidos no Brasil e no mundo, eu fiquei muito feliz, porque, pô, se você for analisar, é uma parada que eu fiz com a intenção de fazer por diversão e foi uma parada que deu certo, tá ligado? Então, eu continuei fazendo, fui fazendo, até o dia em que eu cheguei e falei, pô, tá dando muito certo, vou continuar isso aqui para sempre. Então, cada vez mais eu tenho tentado melhorar, cada vez mais trazer mais conteúdos. Então, esse foi meio que a história. E não vou mentir para vocês, até revelando aqui um extra aqui para quem ficou no final. Muitos e muitos anos atrás, quando eu era mais novo, eu adorava aqueles bagulho de Minecraft. Eu cheguei até a ter um canalzinho de Minecraft quando eu era pequeno, com meu primo. E aí, tipo assim, a gente fazia alguns vídeos, os vídeos, por sinal, eram de uma qualidade muito duvidosa, a gente gravava lá, a gente gravou alguns. Hoje, acho que nem tem esses vídeos mais na internet. Enfim, não vou revelar o nome do canal também, porque vai que acham aí, mas enfim. Esse passado aí, acho que todo mundo já deve ter tido o sonho de criar um canalzinho de Minecraft, se você acompanha o YouTube desde criança. Mas eu sempre gostei muito, tipo, eu sempre fui um cara muito nerd, sempre fui um cara que gostava muito de jogar, enfim. Sempre consumi muito YouTube, sempre consumi muita internet a vida inteira. E essas coisas sobre o mundo afora, como você sabia, e outros fatos desconhecidos, eu sempre me inspirei muito neles e falei, pô, é a minha oportunidade também de tentar. Eles começaram um dia, também vou começar. E, enfim, hoje nós temos aqui o Filtro do Universo, que tem melhorado cada vez mais. E eu agradeço muito a todo mundo que está aqui, né? A todo mundo que tem me apoiado. E todo mundo que se inscreveu no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui abaixo. Eu agradeço muito a companhia de cada um de vocês. Esse aqui foi um pouco do porquê eu criei o canal, porquê que eu comecei. Foi muito inspirado também por motivação de algumas pessoas que eu gosto. Eu não vou mentir, eu tinha muita vergonha no começo, até um certo tempo, até um pouquinho tempo atrás,
as pessoas da minha família nem sabiam, eu postava e ninguém sabia, nem meus amigos. Acabou que alguns foram conhecendo naturalmente, chegaram pra mim e perguntaram, e eu ficava meio envergonhado. Mas hoje eu não tenho vergonha nenhuma, né? O que eu acho que é uma grande barreira. Então, inclusive, uma dica aqui, se você tem vontade de começar no YouTube, ou em qualquer rede social, cara, uma dica que eu te dou. Eu sei que mesmo que você tenha vergonha, a primeira barreira que você precisa quebrar é a barreira da vergonha, se você quiser aparecer. Tem gente que faz conteúdo e não aparece, mas quebrar a barreira da vergonha vai te ajudar muito. Sei que é difícil, é um processo, mas comece. Aos poucos você vai se soltando e vai melhorando. Eu, no começo, não conseguia nem olhar para uma câmera, então era muito difícil. Você vê os vídeos antigos, eu nunca olhava para a câmera. Às vezes eu tenho esse mania de ficar olhando para a tela do que para a câmera. Mas a gente vai perdendo a vergonha de pouco a pouco, vai tentando evoluir cada vez mais. E eu tô tentando trazer cada vez mais conteúdos mais legais. Mas esse foi um pouquinho de como eu criei o canal, por que eu criei o canal, né? Por que eu sempre me inspirei e por que tem esse nome. Então, eu queria compartilhar isso aqui pra vocês, que eu acho que é uma coisa interessante vocês saberem um pouco também. O canal no YouTube mesmo já tem um pouco mais de um ano, né? Mas eu já postava desde 2023 nas outras redes. Mas hoje o YouTube, mesmo sendo um lugar em que eu postei menos, é o lugar que de longe deu mais certo. Então eu vou continuar por aqui, vou continuar nas outras redes também, inclusive me sigam lá, que tem conteúdo exclusivo aqui, e nas outras redes também tem conteúdos exclusivos de lá. Então, eu agradeço você que ficou até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar bastante aqui sobre o que você acha aqui do nosso canal, que a gente poderia melhorar, e também a gente se vê no próximo vídeo aqui da nossa série que a gente está fazendo, ou em um próximo vídeo de curiosidades, enfim, a gente se vê em breve, viu? Um abraço para você, fique com Deus, e muito obrigado pelo apoio. Valeu!